Às vezes, a vida nos obriga a encarar uma das verdades mais desconfortáveis. Ninguém está pensando em você tanto quanto você imagina. É doloroso admitir isso, não é? Você passa noites em claro, preocupado com o que vão pensar, com medo de errar, tentando se encaixar, tentando ser aceito. Mas a verdade é que, na maior parte do tempo, as pessoas estão ocupadas demais com as próprias batalhas para realmente se importar com as suas. Isso pode soar cruel à primeira vista, mas, para Carl Jung, essa percepção é uma das maiores libertações que alguém pode ter. Ele dizia que grande parte do nosso sofrimento nasce da nossa obsessão em sermos vistos, compreendidos e validados pelo outro. Só que, quando você finalmente entende que não é o centro do universo, um peso imenso cai dos seus ombros. De repente, você percebe que não precisa mais viver para impressionar, competir ou provar nada a ninguém. O silêncio interno que antes parecia impossível começa a surgir. Nesse vídeo, vamos explorar como esse entendimento profundo de que o mundo não gira ao seu redor pode te dar a força necessária para viver com mais autenticidade, liberdade e paz mental. Vamos mergulhar nos conceitos de Jung sobre identidade, sombra, solidão e autorrealização, para que você entenda como aceitar a indiferença do mundo pode, paradoxalmente, te dar uma vida muito mais plena e simples. Desde cedo somos ensinados a acreditar que o mundo está nos observando. Nossas conquistas, nossos fracassos, nossas escolhas. Tudo parece estar sob um holofote invisível. É como se cada passo que damos fosse analisado e julgado por todos ao nosso redor. Mas Jung dizia que isso é uma grande armadilha psicológica, uma projeção do nosso próprio ego. Criamos a fantasia de que estamos sempre no centro das atenções, porque dentro de nós, o desejo de reconhecimento é imenso. Queremos ser amados, aprovados, admirados, e essa necessidade cria uma pressão constante para sermos alguém aos olhos dos outros. No entanto, a realidade é muito mais simples, e para muitos desconfortável. As pessoas estão preocupadas demais com as próprias dores e inseguranças para pensarem tanto em você. Cada um carrega o peso de sua própria existência, e quase sempre, quando você acha que está sendo julgado, na verdade, ninguém está prestando tanta atenção assim. Imagine por um instante. Você passa horas, antes de uma reunião ensaiando cada palavra, temendo cometer um erro, mas no final, quase ninguém lembra do que você disse. Isso não acontece porque você é irrelevante, mas porque cada pessoa está mergulhada em sua própria narrativa interna. Jung nos ensina que o ego, essa identidade que criamos para nós mesmos, é apenas uma pequena parte do que realmente somos. A obsessão em ser percebido, aceito ou validado nasce justamente dessa desconexão com o nosso self, o núcleo mais profundo da nossa psique. Quando vivemos para agradar aos outros, deixamos de ouvir a nós mesmos, e essa desconexão gera ansiedade, medo e frustração. É como se estivéssemos tentando escrever nossa história com a caneta na mão de outra pessoa. Não percebemos que, ao buscar ser o centro das atenções, nos tornamos prisioneiros da aprovação externa, um cárcere invisível que nos consome por dentro. E é aqui que surge um ponto crucial na jornada do autoconhecimento. A liberdade começa quando você entende que ninguém está tão preocupado com você quanto você imagina. Isso pode soar frio, mas na verdade é libertador. Significa que você tem espaço para errar, para ser imperfeito, para aprender no seu próprio ritmo, sem carregar o peso do julgamento alheio. Essa consciência dissolve o medo de falhar e o medo de ser rejeitado. Dois fantasmas que paralisam milhões de pessoas. Jung acreditava que somente quando nos livramos da ilusão da importância pessoal, conseguimos dar os primeiros passos em direção a uma vida mais simples e verdadeira. Não se trata de ignorar os outros, mas de redirecionar o foco, deixar de viver para ser visto e começar a viver para se ver. A transformação começa quando você percebe que não precisa provar nada para ninguém, porque na maioria das vezes ninguém está esperando que você prove.
Existe uma parte de nós que fazemos de tudo para esconder, dos outros e principalmente de nós mesmos. Carl Jung chamava isso de a sombra, o conjunto de sentimentos, desejos, pensamentos e impulsos que julgamos inaceitáveis. São traços que aprendemos desde cedo a reprimir porque tememos o julgamento, o abandono e a rejeição. Mas aqui está o ponto que poucos percebem. Quanto mais tentamos negar nossa sombra, mais nos afastamos de quem realmente somos. E é justamente nesse conflito interno que nasce a sensação de solidão existencial. Passamos a vida tentando projetar uma imagem perfeita, acreditando que, se mostrarmos apenas o lado aceitável de quem somos, seremos amados e respeitados. Só que, no fundo, isso nos desconecta de nós mesmos. Vivemos para sustentar uma máscara, e, paradoxalmente, quanto mais aceitos nos tornamos, mais isolados nos sentimos. Essa solidão que Jung descreve não tem a ver com estar fisicamente sozinho. Ela surge quando percebemos que ninguém nunca vai nos conhecer completamente. As pessoas podem ver o que mostramos, mas raramente enxergam as partes que escondemos, aquelas que nos assustam, mas que também nos tornam humanos. Essa compreensão pode ser dolorosa, mas também é libertadora. Ao entender que a sombra existe em todos nós, percebemos que ninguém tem uma vida perfeitamente resolvida. O medo, a insegurança, a tristeza, a raiva, tudo isso faz parte da experiência humana. O problema é que, ao reprimir esses aspectos, criamos um abismo entre quem somos e quem mostramos ser. Esse abismo se transforma em uma fonte silenciosa de sofrimento. E é aí que a sensação de que ninguém se importa ganha um novo significado. Não se trata de frieza, mas do fato de que cada pessoa carrega sua própria sombra, seus próprios monstros internos. Estão ocupadas tentando lidar com suas batalhas para realmente julgarem ou pensarem tanto sobre você quanto você imagina. Para Jung, enfrentar a sombra não é um ato de autopunição, mas um caminho de cura e integração. É reconhecer que a rejeição que mais nos dói não vem de fora, vem de dentro. Enquanto passarmos a vida tentando esconder quem realmente somos, permaneceremos escravos da aprovação alheia e, inevitavelmente, sentiremos esse vazio que parece nos separar de todos. A verdadeira transformação acontece quando olhamos para dentro com coragem e aceitamos nossas partes mais sombrias, sem nos definirmos por elas. Quando entendemos que não precisamos da aceitação do mundo para sermos completos, a solidão deixa de ser um peso e começa a se tornar uma oportunidade. É nesse silêncio interior, longe das expectativas externas, que começamos a nos aproximar do que Jung chamava de individuação, o processo de nos tornarmos inteiros. E esse é o primeiro passo para viver com mais autenticidade, sem o medo constante de não ser suficiente. Há um momento na vida em que finalmente percebemos uma verdade que muda tudo. O mundo não está esperando nada de nós. Pode parecer cruel, mas na realidade é uma das ideias mais libertadoras que Carl Jung nos convida a aceitar. Desde pequenos, somos ensinados a acreditar que precisamos atender às expectativas dos outros, da família, dos amigos, da sociedade. Crescemos com medo de decepcionar, medo de falhar, medo de sermos esquecidos, mas a grande ironia é que a maioria das pessoas ao nosso redor está ocupada demais tentando lidar com seus próprios problemas, tentando sobreviver às próprias batalhas internas, para realmente se importar com cada detalhe da nossa vida. Esse entendimento muda tudo porque coloca uma lente de clareza sobre nossas escolhas. Quando percebemos que quase ninguém está olhando, sentimos um alívio profundo. Podemos parar de viver para agradar e começar a viver para existir de forma plena. Essa compreensão não significa que devemos viver de forma egoísta ou ignorar os outros, mas que precisamos nos libertar do peso da aprovação constante. Jung dizia que boa parte da nossa ansiedade nasce de um conflito entre quem somos e quem acreditamos que precisamos ser para sermos aceitos.
Passamos anos tentando atender a padrões que nunca foram nossos, vivendo sob a pressão de uma plateia imaginária que, no fundo, nem sequer existe. Essa ilusão nos paralisa. Deixamos de arriscar, deixamos de criar, deixamos de experimentar a vida como ela é, com medo de críticas que raramente acontecem. Quando você aceita que as pessoas estão ocupadas demais com seus próprios medos e fracassos, surge um espaço interno para respirar. Não há necessidade de fingir, competir ou se comparar o tempo todo. Ao aceitar a indiferença do mundo, encontramos um tipo de liberdade que não pode ser tirada de nós. A liberdade de sermos quem somos, com nossos erros, nossas falhas e nossas verdades. Jung acreditava que esse processo é um marco essencial para a individuação. O caminho de nos tornarmos inteiros. Somente quando nos desprendemos da necessidade de reconhecimento externo, conseguimos nos conectar com o nosso self, o núcleo mais profundo da psique. E é nesse ponto que a vida começa a se simplificar. De repente, pequenas falhas deixam de ser catástrofes, a opinião dos outros perde o poder de nos paralisar e o medo de sermos esquecidos se dissolve. Descobrimos que não precisamos carregar a expectativa do mundo nas costas. Não precisamos de uma aprovação coletiva para existir. Não precisamos provar o nosso valor. Precisamos vivê-lo. Paradoxalmente, quando aceitamos que o mundo não se importa, encontramos o espaço necessário para criar, amar, errar e recomeçar. É nesse estado de aceitação radical que nasce a verdadeira liberdade psicológica. Jung dizia que a solidão verdadeira não nasce da ausência de pessoas, mas da incapacidade de expressar quem realmente somos. É nesse espaço silencioso, longe do barulho externo, que começamos a enxergar nossas contradições, nossas feridas e nossos desejos mais profundos. A maioria das pessoas foge desse encontro interno porque ele é desconfortável. Preenchemos o vazio com distrações, com conversas superficiais, com notificações incessantes, com qualquer coisa que nos impeça de ficar a sós com nós mesmos. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais evitamos o silêncio, mais nos afastamos da nossa própria força. Jung via a solidão como um convite, não para o isolamento destrutivo, mas para o autoconhecimento. Quando paramos de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro, começamos a compreender que a paz não está na aprovação, no status ou na imagem, mas na reconciliação com o nosso próprio self. Essa reconciliação acontece quando temos coragem de encarar o que Jung chamava de processo de individuação, a integração de todas as partes de nós mesmos, inclusive aquelas que negamos, rejeitamos e tememos. É um mergulho profundo naquilo que evitamos por toda a vida, e sim, pode ser doloroso, mas também é o único caminho para encontrar significado. Quando aceitamos nossa vulnerabilidade, nossas sombras e imperfeições, descobrimos que não precisamos mais lutar contra nós mesmos. A solidão, que antes parecia um inimigo, passa a ser um espaço de reconstrução. É nela que aprendemos a silenciar o ruído externo e ouvir a nossa própria voz, aquela que muitas vezes ignoramos para agradar os outros. É nesse silêncio que nasce a clareza. Clareza sobre o que realmente importa, sobre quais batalhas valem a pena, sobre quem somos quando ninguém está olhando. E então, algo inesperado acontece. Quando deixamos de buscar aprovação, quando paramos de implorar por atenção, quando aceitamos o vazio como parte natural da vida, encontramos uma força que não pode ser abalada por críticas, rejeições ou indiferença. Jung acreditava que esse estado de integração interna nos liberta das correntes do ego e nos aproxima de uma existência mais autêntica. A solidão deixa de ser sinônimo de fraqueza e passa a ser um laboratório interno de crescimento. Você descobre que não precisa da presença constante de alguém para se sentir inteiro, porque finalmente aprendeu a habitar a sua própria companhia. Essa é a verdadeira liberdade psicológica. Perceber que, mesmo quando ninguém se importa, você ainda tem tudo o que precisa para criar uma vida significativa.
E é justamente nesse ponto que a simplicidade surge. Quando paramos de buscar no mundo aquilo que sempre esteve dentro de nós. Existe uma liberdade imensa em parar de tentar controlar a forma como os outros nos veem. Passamos boa parte da vida usando máscaras sociais, escondendo nossas inseguranças e moldando nossas atitudes para sermos aceitos. Jung dizia que essa persona, a imagem que mostramos ao mundo, é necessária para viver em sociedade, mas se nos identificamos demais com ela, perdemos contato com quem realmente somos. O problema não está em usar máscaras, mas em acreditar que somos elas. E essa ilusão custa caro. Nos tornamos dependentes da aprovação externa, sufocamos nossos desejos mais autênticos e vivemos presos ao medo constante de sermos rejeitados. No fundo, a maioria das pessoas carrega um terror silencioso. Se eu mostrar quem eu sou de verdade, ninguém vai me aceitar. É esse medo que nos impede de sermos livres. Quando compreendemos que ninguém está tão focado em nós quanto pensamos, esse medo começa a desmoronar. Você percebe que pode ser imperfeito, pode errar, pode falhar, e tudo bem. As pessoas estão ocupadas demais com suas próprias dores para analisar cada detalhe da sua vida. Isso te dá um espaço enorme para experimentar, para se reinventar, para encontrar versões mais autênticas de si mesmo. Jung acreditava que a verdadeira transformação só acontece quando temos coragem de integrar nossa sombra, aceitando até mesmo aquilo que preferimos esconder. A autenticidade nasce quando conseguimos olhar para nós mesmos sem julgamento, e ao fazer isso, deixamos de depender do olhar dos outros. E quanto mais inteiros nos tornamos por dentro, menos precisamos provar nosso valor por fora. É nesse ponto que o peso da vida começa a se tornar mais leve. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você para de lutar contra si mesmo. Viver sem máscaras não significa rejeitar o mundo, mas não se perder nele. É assumir o risco de ser quem você é, mesmo que isso incomode, mesmo que isso cause estranhamento, mesmo que isso signifique decepcionar algumas pessoas. O paradoxo é que quando paramos de buscar aprovação, atraímos relações mais verdadeiras, oportunidades mais alinhadas e uma paz mental que não depende do reconhecimento externo. Essa coragem de viver com autenticidade é uma das chaves para encontrar significado. E ao contrário do que imaginamos, ela começa quando aceitamos que o mundo segue indiferente à maior parte dos nossos dramas. Carl Jung dizia que a verdadeira liberdade nasce quando paramos de tentar ser extraordinários aos olhos dos outros e começamos a ser inteiros aos nossos próprios olhos. O grande problema é que crescemos com a ideia de que precisamos marcar o mundo, ser lembrados, ser relevantes. Essa pressão nos consome, e a vida se torna uma corrida interminável por validação. Mas quando você percebe que ninguém está acompanhando cada passo seu, um espaço de simplicidade se abre. Você entende que pode desacelerar, pode escolher caminhos diferentes, pode falhar sem que isso seja o fim do mundo. O silêncio da indiferença do outro se transforma no palco perfeito para a sua própria autenticidade florescer. A psicologia de Jung nos lembra que a individuação, o processo de nos tornarmos quem somos de verdade, exige que deixemos para trás as expectativas externas que nos aprisionam. Quando paramos de medir nosso valor pelo que os outros pensam, conseguimos enxergar o que realmente importa. Nossos princípios, nossos valores, nossos desejos mais íntimos. Essa mudança de perspectiva redefine o significado de sucesso, felicidade e realização. Você deixa de viver em função de agradar e começa a viver em função de existir plenamente. Paradoxalmente, é justamente quando paramos de buscar ser importantes que encontramos o sentido mais profundo da vida. E com isso, tudo se torna mais simples. Você passa a ver que não precisa provar nada a ninguém. Não precisa competir o tempo todo. Não precisa se comparar. Não precisa se desgastar tentando controlar o que está fora do seu alcance. A leveza vem do entendimento de que a sua vida é sua,
E no fim das contas, isso é tudo o que importa. Quando aceitamos que o mundo segue com seus próprios problemas e que cada um carrega batalhas invisíveis, deixamos de implorar por atenção e começamos a construir significado de dentro para fora. Esse é o ponto máximo da jornada que Jung nos convida a fazer. Parar de viver como se estivéssemos sendo avaliados e finalmente viver de acordo com a nossa essência. No fim, a maior lição que Carl Jung nos oferece é simples e profunda. A liberdade começa quando você para de lutar para ser visto. Entender que ninguém se importa tanto quanto você imagina não é um convite para desistir da vida, mas para vivê-la com mais autenticidade. É um chamado para abandonar as máscaras, enfrentar a própria sombra e encontrar paz na própria companhia. Quando você para de buscar validação, descobre uma fonte inesgotável de força interna, aquela que não pode ser abalada por críticas, rejeições ou indiferença. A solidão deixa de ser um peso e passa a ser um espaço de reconstrução. A indiferença do mundo deixa de ser um problema e passa a ser um alívio. E a simplicidade de ser quem você é se torna a maior das conquistas. No fim, você percebe que não precisa que ninguém se importe para que a sua vida tenha sentido. Porque o sentido não está fora, sempre esteve dentro de você.